Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 892. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 28 minutos da quinta-feira, 17 de julho de 2025, exatos 31 anos do Tetra. Tanguy, fica aqui o registro. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e muitíssimo tarifado. Segue muitíssimo tarifado, sem qualquer tipo de perspectiva de remoção das pesadas tarifas, e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Vamos a isso, Daniel Souza. Vamos lá para esse bate-papo 892. Uma honra, um prazer estar aqui mais uma vez para esse último bate-papo da semana, né? Para a gente trazer, né, os assuntos que pipocaram ao longo dessa quinta-feira. Deixo aqui super boas-vindas a todo mundo que nos acompanha nessa live que a gente faz aqui no YouTube. Aliás, mesmo que você não esteja acompanhando a gente pelo YouTube, se inscreve lá no canal. Pô, pra gente faz uma diferença enorme, né? A gente está querendo realmente crescer o número de seguidores, né? Que pra gente ajuda a distribuir mais os vídeos do canal. E também para você que nos acompanha pelo podcast. Uma honra ter todos vocês aqui junto com a gente. E, Daniel, como primeiro tema do nosso episódio de hoje, eu queria falar sobre o dia seguinte dos ataques israelenses à Síria. Então, só para a gente lembrar, né, no dia de ontem, Israel fez ataques que não foram ataques quaisquer. Israel atacou locais muito próximos ao Palácio Presidencial sírio, assim como o Ministério da Defesa. A gente teve mortes no Ministério da Defesa, até esse momento 5 mortes confirmadas, quase 30 feridos. Um número que não foi exatamente confirmado oficialmente, mas são as estimativas até esse momento. No dia de hoje, Ahmed Shara, que é o presidente interino da Síria, acusou Israel de tentar desmantelar a unidade do povo sírio e explorar conflitos internos para enfraquecer o país. Naturalmente, aqui ele faz uma referência ao fato de que Israel atacou a Síria com a justificativa de que estava defendendo os drusos. Os drusos são um povo que fica ali perto da fronteira entre a Síria e Israel, e é um povo que está bastante concentrado, principalmente nas colinas de Golã, que são território sírio, mas que está ocupado por Israel desde 1967, uma área que, aliás, segundo Israel, já foi anexada, parte do território israelense. Então, Israel, naturalmente, quer manter uma boa relação com os drusos. Os drusos também estão presentes no sul da Síria, e, com o passar do tempo, a gente teve uma série de atritos, de conflitos, entre os drusos e o exército sírio, assim como também com os beduínos, que são outro povo que também vive ali naquela região no sul da Síria, beduínos muçulmanos sunitas. Então, o Shara, naturalmente, quando ele fala isso, Daniel, que Israel está tentando desmantelar a unidade do povo sírio, é pelo fato de que, segundo o governo sírio, Israel está tentando criar uma divisão entre os drusos e o restante do país. Isso, portanto, acaba com a unidade do povo sírio. Agora, uma coisa que o Ahmed Shara faz, Daniel, é que ele mantém a lógica dele de querer ter os Estados Unidos do seu lado. Então, ele agradeceu muito aos Estados Unidos e à Turquia também pela intermediação, ali pela ajuda nas conversas, né, pela mediação para que a gente tivesse finalmente um cessar-fogo. O exército sírio, inclusive, como parte desse arranjo para tentar estabilizar no curto prazo, de fato recuou, Daniel, e saiu da região lá do sul da Síria, a região de Sueida, que é exatamente a região onde a gente tem uma concentração maior de drusos. Os Estados Unidos se colocaram nessa posição também, falou, o Shara, o Síria, recua aí, a gente vai ver, a gente vai negociar. Importante notar que os Estados Unidos disseram que os ataques israelenses de ontem pegaram a própria Casa Branca de surpresa, então isso irritou um pouco os Estados Unidos também. Então os Estados Unidos conseguiram ali um meio termo e finalmente o exército sírio recuou e se afastou um pouquinho da área dominada pelos drusos, que é essa região de Sueida, perto da fronteira com Israel.
Agora, quem se manifestou também, Daniel, foram os beduínos sunitas. O que os beduínos disseram é o seguinte: esse compromisso aí foi firmado pelo exército sírio. O governo sírio garantiu que ia recuar e tal. A gente não tem nada com isso. A gente vai manter a ofensiva, inclusive porque, segundo os beduínos sunitas, existe uma expectativa de recuperar os corpos de beduínos que morreram nos atritos dos últimos 4 ou 5 dias. Os números aqui são meio desencontrados, né? Fala-se entre 190 e 300 mortos ao longo dos últimos dias, boa parte ali ou em Sueida ou nos arredores de Sueida, e, portanto, os beduínos sunitas dizem: olha, a gente não tem nada a ver com isso, a gente vai entrar lá, nem que seja só para recuperar os corpos daqueles que pereceram lá, e a gente quer garantir um funeral digno para essas pessoas. E o Benjamin Netanyahu, né, o primeiro-ministro israelense, declarou que os ataques visam a proteger a comunidade drusa síria e estabelecer, é isso aqui que incomoda mais, e estabelecer uma zona desmilitarizada entre as colinas de Golã e a montanha dos drusos. O que a Síria diz é: Israel está querendo, no fim das contas, mandar onde é que o exército sírio pode estar ou não pode estar. É um Estado soberano e, portanto, Israel não tem nada que dizer onde é que a gente vai posicionar o nosso exército. Então, inclusive, o apoio israelense aos drusos serve para isso também. Os drusos estão ali perto da fronteira, então se você garante que aquela zona ali é desmilitarizada, você afasta um pouco o exército sírio da fronteira com as colinas de Golã. Então, Daniel, tá longe de ser uma solução definitiva, me parece que a gente vai ouvir falar sobre isso ao longo dos próximos dias, e os Estados Unidos, portanto, entram como mediadores nessa questão para tentar, pelo menos no curto prazo, adiar um pouco esses enfrentamentos, Daniel. Tanguy, eu queria agora explorar o exemplo de um país africano que está sendo pesadamente impactado pelas ameaças de tarifas de Donald Trump, justamente para ilustrar como essas ameaças desorganizam a economia mundial de uma forma geral e, em particular, a economia de países que têm ali nos Estados Unidos um destino importante das suas exportações. Eu quero falar sobre o Lesoto, o Reino do Lesoto, que é um pequeno país dentro da África do Sul, cercado ali por África do Sul por todos os lados. Esse é um país que tem 2,3 milhões de habitantes e é atualmente o maior exportador de vestuário da África para os Estados Unidos. Você tem ali grandes marcas, como é o caso da Levi's, que utilizam o território do Lesoto como sendo ali um polo industrial, e esse polo industrial acaba tendo no mercado americano o principal destino da sua produção. Esse setor têxtil, ele é o maior empregador privado do país, com cerca de 40 mil empregos diretos, e ele responde por cerca de 10% do PIB do Lesoto. A ameaça de tarifas do Trump ao Lesoto é de 50%. Essa ameaça foi colocada lá atrás, no início de abril, né, como parte ali da estratégia de reciprocidade. E isso está levando a uma desorganização da economia do Lesoto. O governo chegou a declarar estado de desastre e tenta acelerar a criação de empregos em construção e agricultura. Tenta, ao longo dos próximos 2 anos, gerar aí dezenas de milhares de postos de trabalho. Desde o anúncio das tarifas em abril, já aconteceram demissões em massa no Lesoto, nas fábricas, e a crise econômica ela foi ainda mais agravada pelos cortes nos fundos da USAID, afetando ainda mais a economia local, porque você tinha ali uma injeção de recursos que não era pequena. O ministro do Comércio do país, do Reino do Lesoto, afirmou que o setor têxtil só tem como sobreviver se as tarifas americanas forem reduzidas para 10% ou menos, sinalizando que qualquer tarifa, qualquer taxa acima disso vai fazer com que as fábricas deixem o país ou simplesmente fechem. Os consultores, Tanguy, de comércio internacional locais afirmam que o Lesoto é responsável por 0,02% do déficit comercial americano e que, consequentemente,
não tem qualquer tipo de justificativa econômica, qualquer tipo de justificativa técnica para você ameaçar esse pequeno país com tarifas comerciais desse tamanho. É claro que as autoridades do Lesoto, junto com empresários locais, junto com empresas locais, têm tentado aí buscar alternativas, têm tentado buscar outros mercados, como aliás tem sido feito em muitas partes do mundo, mas mesmo assim não está sendo simples. Um mercado relativamente óbvio seria o mercado sul-africano, afinal o Lesoto está dentro da África do Sul. Mas a África do Sul não tem apresentado aí um desempenho econômico muito satisfatório ao longo dos últimos anos, tem tido um crescimento econômico fraco, tem tido aí problemas macroeconômicos das mais diferentes naturezas. De qualquer maneira, eu achei que era importante a gente pegar o exemplo de um país como o Lesoto para ilustrar como é irresponsável essa política do Donald Trump de ameaças atrás de ameaças. Você quer aumentar as tarifas de importação? Tudo bem, você tem direito de fazer isso. Aumenta a tarifa, as pessoas fazem as contas e a coisa se reorganiza, novos caminhos acabam sendo construídos e a vida segue. Mas não é o que o Donald Trump faz. O que Donald Trump faz é uma ameaça permanente, sem uma definição de qual vai ser a política tarifária dos Estados Unidos, e essa indefinição permanente tem por finalidade alcançar vantagens econômicas para os Estados Unidos. Enfim, Tanguy, seguimos e observamos aí uma crescente desorganização da economia mundial que vai trazer impactos sobre o crescimento mundial, vai trazer impactos sobre a inflação mundial, aliás, já está trazendo, e vai desorganizar particularmente a economia de pequenos países como o Reino do Lesoto. Isso traz impacto para todo mundo, né, Daniel? Inclusive aqui no Brasil, a gente está vendo aí as tarifas de 50% e tal. E acaba, Daniel, que quem vai conseguir lidar melhor com isso é quem tiver uma capacidade de produtividade maior e tudo. Então eu queria deixar um recado aqui dos nossos super parceiros da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, que tem como uma das suas missões, né, Daniel, capacitar pessoas a lidarem com tecnologia todos os dias. E hoje, com um super anúncio, esse anúncio vai para você que está me ouvindo, que quer se aprofundar em tecnologia, que quer saber mais e não sabe por onde começar. Ao longo de 5 dias, a Alura vai fazer a imersão Dados com Python. Durante 5 dias, você vai dar os primeiros passos para uma das áreas mais promissoras do mercado, que é a análise de dados. Vai ser um conteúdo direto ao ponto e pensado para quem está começando. A imersão Dados com Python vai te mostrar como transformar dados em decisões. Poucas coisas, aliás, são mais importantes para um profissional, né, Daniel? A capacidade que você tem de tomar decisões. Nessa imersão, você vai aprender do zero como usar o Python na análise de dados e, ao final, vai desenvolver o seu próprio dashboard interativo com dados reais do mercado de trabalho em inteligência artificial. Você ainda vai sair com um certificado da maior escola de tecnologia do Brasil. É totalmente online, é gratuito, não tem pré-requisitos e a inscrição é por pouco tempo. O link está na descrição desse episódio. Garante logo o seu lugar, porque senão vai ficar de fora e aí é um problemaço, viu? É uma super oportunidade que a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, traz para você. Ô, Tanguy, vou aproveitar já esse link que está no descritivo do YouTube do Petit Jornal. A análise de dados é uma temática que me interessa muito. Aliás, eu tenho utilizado bastante a plataforma da Alura, dos nossos parceiros. Tenho, inclusive, aprendido bastante sobre inteligência artificial. São temáticas tecnológicas que são incontornáveis para qualquer profissional moderno. Esse tipo de letramento é fundamental. Gente, aproveite. Link no descritivo, conheça o trabalho da Alura, tenho certeza que você vai gostar demais e vai fazer muita diferença na sua vida profissional. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria trazer mais uma consequência das tarifas do Trump, né? Você falou sobre as consequências aí sobre o pequeno, né? E, enfim, sem muitos recursos, né? O Lesoto. E a gente tem outros países que acabam sendo impactados de outras maneiras, o que leva a mudanças muito grandes na geopolítica mundial. Um deles, Daniel, é que a China está buscando uma reaproximação junto ao Parlamento Europeu e buscando uma normalização de relações que ficaram estremecidas ao longo dos últimos anos. Só para a gente contextualizar, as relações entre a China
e o Parlamento Europeu se deterioraram no ano de 2021, que foi quando o Parlamento Europeu apoiou sanções contra autoridades chinesas como uma forma de punir o país por conta dos abusos de direitos humanos na região de Xinjiang. Então, há uma série de denúncias de que a população de Xinjiang ela sofreria com abuso de direitos humanos, a utilização de campos de trabalho, campos de concentração e tudo. E o Parlamento Europeu, portanto, foi favorável à implementação de sanções contra autoridades chinesas e a China, portanto, retaliou e sancionou 10 indivíduos, além de 4 entidades da União Europeia, acusando-os exatamente de ferir os interesses e a soberania da China. Entre os sancionados, isso aqui é muito sintomático, Daniel, a gente tem um alemão, né, que fazia parte ali do Parlamento Europeu, que era o Reinhard Bütikofer, que era o presidente da delegação do Parlamento Europeu para a China. Então era um cara que, teoricamente, ele deveria estar liderando, né, uma interface entre o Parlamento Europeu e a China. E esse cara foi proibido de fazer negócios e de visitar a China. Agora, no entanto, Daniel, tanto a China quanto a União Europeia estão entendendo que essa pressão que os Estados Unidos estão colocando, as incertezas, a tarifa vai ser mantida, não vai, que tarifa vai ser, todo mundo já sabe que vai ter tarifa, mesmo que você não sabe exatamente em que nível que vai ser, e, portanto, voltamos a ter algumas sinalizações aqui e acolá, e nós teremos, no final desse mês agora, de julho, nós teremos a cúpula China-União Europeia, que vai acontecer em Pequim. Né? São esperados, naturalmente, o Xi Jinping, né, como o anfitrião, além do primeiro-ministro chinês, né, o Li Keqiang, o Li Qiang, né, Li Keqiang foi o anterior, o Li Qiang, e teremos a presença também de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e de Antônio Costa, presidente do Conselho Europeu. Então, exatamente para quebrar esse gelo que a gente teve alguns anos atrás, essas rusgas, a China recuou das sanções e, portanto, a gente parece ter uma normalização. Fica aqui os parabéns para Donald Trump. Eu acho que o Donald Trump estava sonhando, Daniel, com o Prêmio Nobel da Paz, mas eu acho que ele não sabia nem por onde que ia vir. O fato é que o Donald Trump está conseguindo aproximar até gente que não se falava. Aquela família, Daniel, que os primos não se falavam, todo mundo se detestava e tal, apareceu um tio que todo mundo odeia, né? E o fato é que essa galera começou a se aproximar. Então tá aí, parabéns para o Donald Trump por conseguir estabelecer essa paz, Daniel, essa harmonia entre China e o Parlamento Europeu. A União Europeia, de uma forma geral, acaba sendo impactada exatamente no momento em que eles precisam se aproximar para contornar os efeitos que Donald Trump impõe na economia de todos esses países, Daniel. Tanguy, e tem mais 2 países se aproximando aí por conta justamente de Donald Trump. Aliás, 2 países que fazem parte do BRICS. O Banco Central do Egito e o Banco Popular da China estabeleceram um acordo para facilitar o comércio em suas moedas locais, ou seja, no yuan chinês e na libra egípcia. Dessa maneira, você acabaria tendo aí a facilidade de não precisar de dólares americanos para que as transações sejam efetivadas. E tem mais. O Egito planeja emitir Panda Bonds, ou seja, títulos egípcios, e aí em homenagem aos pandas chineses, títulos que serão denominados em yuan e que serão comercializados no mercado financeiro chinês, com o objetivo de diversificar fontes de financiamento e atrair investidores chineses. Foi assinado também um memorando de entendimento entre o Suez Canal Bank e o China Africa Investment Company e também a CIPS, que é a operadora do sistema de pagamentos interbancário transfronteiriço da China. O objetivo é justamente operacionalizar, facilitar as transações do ponto de vista técnico. Transações que poderiam ser feitas utilizando a libra egípcia e também o yuan chinês. É um movimento na direção de desdolarização. Aliás, na próxima terça-feira, às 19 horas, no YouTube do Petit Jornal, teremos uma aula sobre desdolarização. O que é esse fenômeno? Ele tem futuro? Não tem futuro? Qual é o papel do Brasil nesse processo? Por que o Donald Trump está tão incomodado? É uma oportunidade da gente aprofundar esse tipo de discussão. Então não perca, YouTube do Petit Jornal, terça-feira que vem, 19 horas,
falaremos sobre desdolarização. Daniel Souza, como próximo assunto, eu queria falar um pouquinho sobre os Estados Unidos e sobre a crise, né? Enfim, a gente pode colocar assim, que Donald Trump vem percebendo na sua base de apoiadores por conta de um falecido Jeffrey Epstein. Eu não quero entrar aqui nos detalhes, Daniel, do caso do Jeffrey Epstein, que é um caso pesadíssimo, né? O Jeffrey Epstein, escabroso, assim, uma coisa muito triste, muito violenta, né? Esse cara, ele foi acusado, né? Enfim, e condenado por conta de uma rede de violência sexual, de exploração sexual, inclusive com menores. E ele foi preso, né? Ele já tinha sido preso uma vez, ele foi preso por uma segunda vez no dia 6 de julho de 2019, e ele foi encontrado morto na sua cela pouco mais de um mês depois, né? No dia 10 de agosto de 2019, ele foi encontrado morto na sua cela e a causa-morte foi suicídio, né? Ele se suicidou, enfim, ele se enforcou na cadeia. E isso começou a alimentar, Daniel, uma série de teorias da conspiração sobre quem teria matado Jeffrey Epstein. A gente sabe, Daniel, que as teorias da conspiração elas partem da ideia de que a versão oficial ela sempre está escondendo alguma coisa e que, portanto, Epstein não teria se matado, mas teria sido morto por conta de interesses de pessoas poderosas que estariam por trás da sua morte. E a gente sabe, Daniel, que eleitoralmente Donald Trump sempre gostou de capitalizar em cima de teorias da conspiração. Então, durante a eleição que a gente teve no ano passado, ele prometeu várias vezes que assim que ele assumisse a presidência, ele abriria os documentos relacionados a Jeffrey Epstein. Uma das coisas que faz com que o caso do Jeffrey Epstein ele seja tão bombado, Daniel, entre a galera da teoria da conspiração, é o fato de que o Epstein era um cara muito bem relacionado. Ele tinha muitos amigos da elite americana, da elite internacional. Ele era amigo de pessoas como o Tony Blair, ele era amigo de pessoas como os príncipes britânicos e ele era amigo de Donald Trump. Então, o Trump, quando ele começa a dizer, não, eu vou abrir os documentos e tal, ele faz um sucesso danado entre essa galera que fica na internet alimentando teorias da conspiração e tal. E agora, Daniel, ele assumiu a presidência e essa galera está pressionando. Ô, Trump, cadê? Cadê os documentos? Quando é que teremos acesso aos documentos de Jeffrey Epstein? Só que agora, Daniel, Donald Trump é presidente, né? Então ele sabe que há consequência, a gente não tem como saber o que mais que pode ser sabido sobre conexões de Jeffrey Epstein, tem alguma citação a Donald Trump e tal, e o Trump começou a dizer, isso hoje ele falou de maneira bastante enraivecida, que ele não vai divulgar absolutamente nada, e não apenas que ele não vai divulgar nada, que as pessoas que estão pedindo a divulgação desses dados estão sendo manipuladas por um trabalho de lunáticos de esquerda e que esse pessoal que fica pressionando pela abertura dos documentos e tal são todos ex-apoiadores. Ou seja, Daniel, o Trump ele ficou falando que ia abrir os documentos e consegue apoio de uma galera que não deve ser desprezível nos Estados Unidos, que fica alimentando esse tipo de teoria, o que será que aconteceu e tal, e agora que ele é presidente, há uma confiança de que agora teremos acesso aos documentos, e o Trump diz que essa galera é de ex-apoiadores. Isso foi tão sério hoje nos Estados Unidos, né, em termos políticos, né, a fala do Trump de dizer que talvez um grupo dos apoiadores mais leais a ele, a galera que faria tudo pelo Trump, que eles são ex-apoiadores, que isso levou, inclusive, algumas pessoas a considerarem que, olha, talvez isso possa, inclusive, abalar as eleições de meio de mandato, né? A gente tem as chamadas midterms, né, que acontecem no ano que vem, e que normalmente já são um momento ali de um certo baque para o governo, né? Já tem o desgaste do primeiro ano e meio, né? 2 anos de mandato, quase 2 anos de mandato. Então, normalmente o governo ele já tem uma queda, né, na sua popularidade e tudo, mas isso pode ser algo muito sério. Só para a gente ter uma ideia, Daniel, de como é que isso abalou hoje o cenário republicano dos Estados Unidos, hoje o presidente da Câmara, o Mike Johnson, que é naturalmente um republicano, é um cara próximo ao trumpismo, ele disse que é necessário que haja divulgação completa dos documentos. Tá? Queremos que haja a divulgação dos documentos. Esse cara é presidente da Câmara, Daniel, ele não é um tuiteiro. Ele não é apenas um cara que está lá na rede social do Trump pedindo e tal. O presidente da Câmara colocou mais ou menos no sentido de que, olha, essa foi uma promessa de campanha. Como assim, eu acreditei nessa promessa de campanha e os documentos têm que ser abertos. A julgar pela postura do Trump, ele vai fazer de tudo
para esses documentos não serem abertos a ponto de aceitar sacrificar uma parte da sua base de apoio, dizendo que quem está pedindo isso são ex-apoiadores, Daniel. É importante registrar, Tanguy, que não tem muito tempo, o Elon Musk chegou a fazer uma publicação no X tentando associar o Trump ao Epstein, sugerindo ali que o Trump teria algum tipo de interesse em esconder esses documentos. Depois, o Elon Musk acabou deletando a publicação, mas de qualquer forma, isso alimentou ali uma teoria da conspiração do próprio Musk, de que mais coisas estariam envolvidas, mais interesses estariam envolvidos ali nessa divulgação ou não desses documentos. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Podemos, não precisamos, Daniel Souza. Abre a geladeira, tem um potinho na geladeira ali, Daniel, uma geleiazinha de morango, tá meio comida, mas você traz ela pra gente, Daniel, serve aí. Ô, Tanguy, primeiro eu tenho que fazer uma menção honrosa a uma história que parou a internet hoje, que foi a história de um casal que estava assistindo um show do Coldplay em Boston, quando, de repente, não mais que de repente, eles são focados naquela câmera. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Aquela kiss cam, né? Aquela câmera do beijo. Eles foram focados, eles estavam abraçados e tal, e quando eles se viram no telão, Tanguy, foi aquele constrangimento. Os dois foi cada um para um lado, etc. E claro que isso chamou muito a atenção e acabou viralizando, e a internet descobriu quem eles eram. O rapaz era o Sr. Andy Byron, que é o CEO da empresa bilionária Astronomer, e também tínhamos ali a moça que era a Christine Cabot, que é a diretora de RH da mesma empresa. Amante, diga-se de passagem, né? Tanto o Andy quanto a Christine são casados com outras pessoas, e não com os dois que estavam ali se abraçando. Então, que veja você, inclusive, começaram bolsas de aposta. Você sabe que as bolsas de aposta começaram a ter ali odds para saber se ele chegava ao fim do mês ainda no cargo ou não, se ele caía, etc. Mas a viralização foi gigantesca no dia de hoje nessa história, porque o vídeo ficou... Se eles estivessem fingindo normalidade, talvez tivesse passado em branco. Ninguém ia nem ligar. Ninguém ia nem ligar e tal. Mas o constrangimento dos dois foi muito impactante. E uma coisa que chamou mais atenção ainda é que normalmente essa kiss cam, Daniel, ela é muito comum, por exemplo, em esporte, né? E aí é no intervalo. O pessoal tá meio distraído, comendo cachorro quente e tal. Nesse aí, o comentário era do Chris Martin, né? O vocalista do Coldplay. E aí, assim, é um momento que tá absolutamente todo mundo prestando atenção. Você imagina, cara. Enfim, difícil imaginar a situação desses dois nesse momento. A segunda pauta de hoje, da geleia da Shakira, Tanguy, é Donald Trump, sempre ele, que anunciou pela sua rede social, a Truth, que a Coca-Cola vai mudar de forma. Sim, vamos substituir o xarope de milho por açúcar de cana nos produtos vendidos nos Estados Unidos. O Trump, ele disse que essa mudança vai ser maravilhosa, vai ser ótima para a Coca-Cola. A empresa não confirmou que vai ter qualquer tipo de mudança na fórmula, limitou-se a agradecer o entusiasmado Trump e indicou que mais detalhes sobre novas ofertas inovadoras seriam divulgados em breve. Posteriormente, a Coca-Cola defendeu o uso do xarope de milho, afirmando ser um adoçante seguro, com calorias e perfil metabólico semelhantes ao açúcar comum. Citou, inclusive, a American Medical Association em apoio à utilização do xarope de milho. O Trump está muito preocupado com a saúde dos americanos. Xarope de milho não é saudável, foi o que ele sugeriu. E por isso que a Coca-Cola trocaria ali o xarope de milho pelo açúcar de cana. Os produtores de milho ficaram muito incomodados, né? A Corn Association dos Estados Unidos, que representa os interesses dos produtores de milho, alertou sobre os impactos econômicos negativos, citando riscos à indústria, perda de empregos, queda na renda do setor agrícola e aumento das importações de açúcar, sem ganhos nutricionais. Então temos aí uma polêmica envolvendo o açúcar ou o xarope de milho na Coca-Cola, tudo isso levantado por Donald Trump, que está sem função, né, Tanguy? Está sem tarefas, está sem agenda,
e aí conseguiu arrumar mais uma confusão para chamar de sua. Mais uma notícia também que acaba trazendo enorme repercussão. Isso é parte também, Daniel, do Robert Kennedy Jr., né, que é o secretário de saúde, que, aliás, Daniel, a gente falou de teoria da conspiração, esse é um Ele é dos antivax, grandes dos né? Estados Unidos, tá? É antivax, ele tem um monte de teoria da conspiração, e ele disse que o xarope de milho é cancerígeno. Isso dá um problema danado, vamos mudar a fórmula da Coca-Cola, porque outro tipo de açúcar aí não, tá? Mas esse aí especificamente, ele deve ter recebido um zap aí, Daniel, deve ter alguma página no Instagram, no Twitter, que deve ter falado isso aí, e ele resolveu que isso era uma prioridade, Daniel, da pasta da Secretaria de Saúde dos Estados Unidos. Dito isso, Daniel Souza, vamos deixar aqui um super agradecimento nesse episódio dessa quinta-feira, esse bate-papo 892, a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que está junto com a gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Quero reiterar o convite que Daniel já fez. Na próxima terça-feira, dia 22 de julho, no YouTube do Petit Jornal, teremos aula gratuita sobre desdolarização. É uma oportunidade para você conhecer o projeto do Petit Cursos. Acesse lá, petcursos.com.br, para você ver o catálogo de cursos que a gente tem por lá. Tenho certeza que você vai ficar interessado ainda mais pelo preço super acessível que a gente pratica exatamente para contribuir para o debate público. Daniel. Fica aqui também, Tanguy, o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você ainda não é nosso apoiador, não é nossa apoiadora, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal. Sim, um Pix. É uma forma, inclusive, de você lutar pelo nacionalismo brasileiro, lutar pelo Brasil. Pix para o Petit Jornal, chave no descritivo. Temos também o link para o Apoia-se, para o Patreon, se você vive no exterior. Você também pode virar membro do canal do Petit Jornal no YouTube, é uma ótima maneira de apoiar o Petit. Enfim, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã de manhã tem Petit Invest. Nos vemos, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.